informações. Vamos da cidade do Galo para a Toca da Raposa, onde está a Rafaela Potter. O Cruzeiro tem a questão do Fabrício Bruno, né? Vai estar com a seleção brasileira lá no Japão. Rafa, boa tarde para você, bem-vinda. Será que ele volta a tempo? Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, pela nossa apuração, eu não descartaria a presença do Fabrício Bruno no clássico contra o Atlético. Eu pude apurar aqui também com o Cruzeiro e oficialmente o clube não vai falar sobre o assunto. Mas, pelo que a gente conseguiu apurar, não está completamente descartada a presença do Fabrício Bruno no clássico. Claro que isso depende de muita coisa. Primeiro, a distância, né? É muito longe, então é realmente complicada a logística para chegar de volta ao Brasil. E também a minutagem do jogador, porque hoje no treino da seleção brasileira, o Ancelotti colocou o Fabrício Bruno entre os titulares. Aliás, um time muito modificado, o Ancelotti só mantém ali o Casemiro, o Vini Júnior e o Bruno Guimarães, e o Fabrício Bruno deve jogar ao lado dele na zaga o Beraldo. Então depende também da minutagem do Fabrício, que ele até pode chegar a tempo, mas e aí, será que ele aguenta, tem condições de ser titular? Mas só um exemplo para a gente ficar ligado, porque o PH do Vasco, lateral, que vai jogar também como titular com a seleção brasileira amanhã, ele volta a tempo do jogo do Vasco contra o Fortaleza. Vai ser mais ou menos assim o esquema dele. Tóquio, Londres, Paris e direto para Fortaleza. Por isso a gente segue acompanhando, segue apurando. É muito difícil, mas não está completamente descartada a presença do Fabrício Bruno no clássico contra o Atlético. Maurício. Operação Resgate, vale tudo para jogar o clássico. Rafa, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Olhar nos bastidores do clássico, começando pelo Cruzeiro, que teve nesse final de semana treino aberto. Teve. Reinaldinho na câmera e o Achei Vitor que era no Moreira Goró. na reportagem. Aqui, na câmera. Mas a câmera não treme, não. Ela registra que o Cruzeiro tem boas notícias. Começou a semana do clássico. Por isso, nada de tranquilidade na Toca da Raposa. A turma tá suando, viu? Sempre falo que vestir essa camisa é uma responsabilidade muito grande, independentemente do rival. O que importa é o Cruzeiro e a gente tem que respeitar isso aí. O técnico Leonardo Jardim tem boas notícias. Sem Fabrício Bruno, porque tá na seleção. Jonathan Jesus treinou normalmente com o grupo e tá recuperado de dores no joelho direito. O volante Christian também está de volta depois de um desgaste físico. Quem também está liberado pelo departamento médico é o atacante Wanderson. Ausência nos 2 últimos jogos por causa de uma lombalgia. Por outro lado, o único que não veio a campo com o restante do grupo foi o lateral direito Fagner, que segue na recuperação de uma fratura na fíbula da perna direita e fez trabalhos internos. O colombiano Sinisterra ainda segue na fisioterapia com edema na coxa. Já fez trabalhos em campo, mas ainda não começou a transição para os gramados. O trabalho que a gente vem fazendo, a mentalidade tanto de nosso treinador como a nossa, o que ele passa no dia a dia, o que eu falei, né? De essa responsabilidade que todo mundo entendeu que conlleva vestir a camisa do Cruzeiro. Mas com certeza acho que o mais importante é o trabalho, né? O que a gente faz na semana, depois se vê representado no campo e a gente vem trabalhando muito bem. A outra boa notícia que o cruzeirense quer é o time voltar a vencer na temporada. Já são 3 jogos seguidos sem vitória e começar a semana do clássico com um grupo mais forte pode ser um bom motivo para essa sequência acabar. Ele é importante. Léo, mas tem muita gente falando sobre os desfalques, né, que o Atlético tem, nem por isso diminui a importância e talvez a dificuldade desse jogo, principalmente por isso, porque tem jogadores do Cruzeiro voltando e precisando se reabilitar. E o interessante nessa situação, Leopoldo Siqueira, são os números que o Cruzeiro tem na Arena MRV e por isso é importante que a gente dê a devida importância para isso. São 6 ou 7 jogos, né, Fael? Já que tiveram de clássicos na Arena MRV, mas são 4 vitórias do Cruzeiro, com possibilidade da 5ª vitória. Mas eu não descarto a dificuldade que vai ser esse jogo, porque quem tiver em campo vestindo a camisa do rival vai querer mostrar sim para sua torcida, vai querer mostrar futebol, vai querer mostrar que está ali empenhado em jogar, mas é uma chance, sem dúvida nenhuma, do Cruzeiro conseguir mais uma vitória, seria a 5ª vitória na casa do adversário. 5 jogos, 1 vitória do Galo, 1 empate, 3 do Cruzeiro, 5 gols do Galo, 7 do Cruzeiro. Eu acho que está faltando essa aí da Copa do Brasil, talvez nesses números aí. Não, eu atualizei.
Cruzeiro ganhou o primeiro do gol contra do Gemerson, aquele que fez 2-0 e esse da Copa do Brasil. Perfeito, não então. esquece, Seria né? a quarta vitória de quantos funciona jogos? pra Galo. Esse seria qual jogo isso agora? Esse é o sexto jogo. Vocês lá. perderam perfeito. 3. Então seriam 4 vitórias. Um empate. E quantas vitórias? Uma vitória. O Cruzeiro ganhando, então, seria a quarta vitória do Cruzeiro, por isso a importância desse jogo, mas não tiro a dificuldade, mesmo o Atlético estando desfalcado. Pois é, o Atlético. E a gente vai falar agora sobre o Cruzeiro, que nos últimos jogos não teve aquela concentração devida. É isso, Lucas Romero? Alguns jogos a gente, não sei se falta de concentração, mas talvez falta de efetividade para concretizar as jogadas. Léo, Contra o Vasco foi a derrota. Foi 2-0. derrota. Depois teve o jogo com Esporte. Vamos 1 colocar a 1. também... Depois teve o jogo com o Flamengo. É isso que você vai ver aí, resumidamente nas imagens, para você comentar, Gão, o que está faltando? Olha o Potisqueira, vamos colocar também nesse bolo aí também o jogo contra o Ceará dentro de casa, o jogo contra o Santos dentro de casa também, onde o Cruzeiro começa muito bem a partida e depois a coisa começa a desandar. Então, eu também acho que é falta de concentração também. Também acho que pode ser uma falta de entrosamento. Eu acho que o time do Cruzeiro tem qualidade. O time titular, os 11 titulares, talvez 2 ou 3 peças que venham do banco. De resto, eu acho que o elenco ainda é meio que a continha do chá. E o grande segredo dessa colocação que a gente está no campeonato é, sem dúvida nenhuma, o Leonardo Jardim. Que muitas pessoas falam comigo assim, ele demora muito para mexer o Gão. Aí eu falo assim, beleza, galera, mas num jogo contra o Flamengo, por exemplo, que você precisava controlar um pouco as beiradas e as extremidades do Flamengo, onde os jogadores estavam muito bem nessa condição de marcação e segurou o time do Flamengo nessa condição, dando inclusive pressão pro Flamengo, você corre o risco de fazer uma troca e de repente você desequilibrar o seu time. Isso. Então tem que levar em consideração também o pensamento do treinador nesse sentido, já que na Europa também ele tinha o costume de dar uma segurada também nessas alterações durante Muito a bem. partida. Se nos Marmões está faltando concentração, no Sub-20 não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre. Nós vamos voltar então a falar do Cruzeiro, que é campeão mineiro Sub-20, o Gão. Campeão mineiro sub-20. Chuva de gols, joga. Leopoldo Siqueira, a gente fez 8 gols, não vamos perder a conta aí não, tá, gente? A gente teve 2 gols do Juan Gabriel, são garotos muito promissores, né? Dada essa goleada aí, todo mundo pode, de repente, questionar a qualidade do Coimbra, que é um time de muita qualidade sim, tá, gente? O que acontece é que o Cruzeiro Sub-20 é de uma supremacia que é algo absurdo com esse time. Eu vou falar uma coisa pra vocês, esse menino Batistella, que faz esse gol aí, é fantástico. O garoto é espetacular e tem que atuar no profissional do Cruzeiro. A gente teve 2 gols do Juan Gabriel, 2 gols do Rian, Batistella, Bruno Alves, zagueiro que inclusive foi para a seleção sub-20, né? E é muito amigo do Ronaldo Luiz, Kaique Kenji, Nicolic. Então, ou seja, são jogadores promissores, mas o Batistella, meu amigo, esse é diferenciadíssimo. O Cruzeiro teve o Gão na fase final, 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético em segundo com 11 pontos, o Atlético de São João do Rei com 11 pontos também em terceiro, Boston City da minha querida Manhuaçu, 10 pontos em quarto e em quinto o América com 8 pontos, Toledinho. Leopoldo, o América vive uma crise que não é só no profissional. Nós tivemos o juvenil Verdade. também. E tá vindo aí o clássico. Já a gente vai debater com a bancada democrática a situação dos 2 artilheiros. Você não pode perder. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, o Hulk está com a marca ruim e o Caio Jorge está com a marca boa. É isso? Já, na telinha do Transporte. Caio Jorge, atualmente o melhor atacante do Brasil e mega artilheiro, né, Leopoldo Siqueira? Inclusive convocado para a seleção brasileira. De 2021 a 25, o Hulk deve ter os melhores números do Brasil, realmente. Mas em 2025 vem devendo muito. Com a bola rolando ali, Léo, conseguiu seus gols de bola parada, mas deve um gol de bola rolando no Campeonato Brasileiro há um ano. Mas eu tenho uma frase no YouTube que eu falo sempre, eu confio nos craques. No momento certo eles aparecem e decidem. Agora, só explicando ali porque que o América está na frente do Atlético, é porque tem um saldo de gols, um saldo negativo menor. A América deve 5. Olha a situação que nós estamos, gente. E o Atlético deve 7. Só isso, porque vitórias nós estamos juntos. E o que é legal, todos que estão para baixo de Atlético e América têm muito menos vitória do que os dois. Então, se der um azar de empatar lá na frente, o América e o Atlético levam vantagem. Maravilha, então vamos pro 0 intervalo e voltar já com muito mais para você. Fica aí com a bancada. A cara de preocupado do Toledo, que não sai do programa. Batendo certo.